Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. O Conecta News inicia sua transmissão ao vivo, levando até você os principais fatos que se tornam notícia nessa manhã nublada e até por que não dizer fria. Beto Guidini, um bom dia para você. Isso mesmo, Thiago. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais Web TV. Agora, hoje, quarta-feira, 4 de novembro de 2020, hoje é dia do inventor, Thiago. E a previsão do tempo para esta quarta-feira de sol aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 10 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 21 graus. E não há previsão de chuva para esta semana. E neste momento fazem 13 graus aqui em Nova Prata. Agora são 8 horas 7 minutos. As nossas principais manchetes desta manhã de quarta-feira. Economia. A Gerdau investe 60 milhões de reais na Construtec Brasil ao cubo. E pela agricultura, de acordo com o Itaú, o preço da carne de frango não acompanhou a alta dos insumos ainda. E pelas notícias do mundo, o Estado Islâmico assume a autoria de atentado em Viena. E pela política, há muito tempo as eleições norte-americanas não significavam tanto para o Brasil como esta entre Donald Trump e John Biden. Atualidade. O caso da blogueira de Santa Catarina que foi estuprada por um empresário no café de La Musique. E no esporte, a cirurgia de Maradona, que foi um sucesso, e o Internacional na Copa do Brasil, que também foi um sucesso. E pelas notícias do nosso estado, em recuperação, o turismo gaúcho tem faturamento dominado por gastronomia e transporte de passageiros. E as informações da Serra e do Planalto. A região terá reforço no pelotão de choque e também na equipe de investigação de homicídios. E pelas notícias da nossa região, Veranópolis registra saldo positivo de empregos em setembro. Muito bem, Beto Guidini, vamos iniciando o giro pela economia desse dia 4, que promete ser aí bastante marcado pelos resultados das eleições norte-americanas. A gente vem acompanhando até essa manhã. A atualização que tínhamos é que Joe Biden detinha para si 236 delegados, enquanto Donald Trump 213. Biden venceu em vários estados, mas Trump venceu em estados-chave, como Texas e a Flórida. Então, muita disputa acirrada pela presidência norte-americana e o resultado ainda é bastante incerto. Algumas atualizações dessa manhã, Beto, davam conta que Donald Trump pretendia levar até a Suprema Corte a discussão das eleições. Isso geraria um grande problema e uma instabilidade. Agora temos que aguardar. O resultado das eleições americanas só termina quando acaba, literalmente, Beto. E o resultado, quem está esperando que saia rápido pode botar as barbas de molho, porque ele pode demorar alguns dias para sair. É verdade. Segundo a sequência aqui pela Reuters, o dólar fecha em alta contra o real, com fiscal doméstico ofuscando o apetite por risco global. Segundo, o dólar fechou em alta contra o real na terça-feira, com a cautela em relação ao cenário fiscal doméstico ofuscando o apetite global por ativos de risco em meio à precificação de uma vitória democrata nas acirradas eleições norte-americanas. A moeda norte-americana à vista subiu 0,39% a R$ 5,76 na venda, depois de ter chegado a tocar os R$ 5,64 na mínima do dia, uma queda de mais de 1,5%. E as informações do portal CNN Business indicando quais são as 10 ações de melhor portfólio para investimento nesse mês de novembro. E a lista feita pela CNN Business monta uma carteira com as seguintes empresas: Vale, em primeiro lugar, com 7 recomendações, Magazine Luiza com 6, Marfrig com 4 recomendações, a B3 com 4 recomendações, a BTG Pactual na mesma posição, Localweb com 3 indicações, Gerdau seguindo ao mesmo número, Bradesco com 2 recomendações, Ambev e Rapvida também com 2. Então, essas são as 10 ações com potencial crescimento para este mês, de acordo com o CNN Business. Em segundo portal da CNN Brasil, a Focus, pela primeira vez desde março, o mercado volta a prever inflação acima de 3%.
Segundo os analistas do mercado financeiro, voltaram a prever que o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, ficará acima de 3% em 2020. Além de ser a 10ª alta consecutiva na estimativa da inflação, também é a primeira vez desde março que a previsão fica acima de 3%. E de acordo com o boletim Focus do Banco Central, divulgado ontem, terça-feira, a projeção para a inflação deste ano passou de 2,99% na semana passada para 3,02%. O documento reúne estimativas de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos. E agora, de onde vem aquilo que eu uso? Uma coluna do G1 aponta aí, de roupas a calçados, o couro brasileiro tem origem no setor bovino e movimenta mais de 8 bilhões por ano. A atividade enfrenta a concorrência dos artigos sintéticos e foi alvo de questionamento sobre o seu impacto ambiental. Mas a aposta na durabilidade dos produtos defende que ele é mais sustentável. Então, aí o Brasil, que nutre um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, tem mais gado do que gente no país, também movimenta um setor altamente competitivo e requisitado, que é o setor do coureiro. E ele aí destina a esse tipo de peça para as mais variadas fabricações. De botas a bolsas, passando por até chapéus, o couro é utilizado de várias maneiras. O questionamento existe, mas os produtores defendem que a durabilidade dos produtos feitos à base de couro de boi é mais durável do que os sintéticos e tecnicamente mais sustentável. Beto, você usa roupas de couro? Quando necessário. Isso. Tem que ter também, né, Tiago? E segundo o Jornal do Comércio, a Gerdau investe 60 milhões de reais na Construtec Brasil ao cubo. A Gerdau anunciou ontem, terça-feira, a compra da participação de 33% na Construtec Brasil ao cubo, pelo valor de 60 milhões de reais. Os outros 2/3 pertencem, na sua maioria, aos sócios fundadores da empresa. Fundada em 2016, o Brasil ao cubo é líder em construção modular off-site do Brasil, ou seja, a obra não acontece no terreno, mas sim dentro de um parque fabril com maior controle de processos e materiais. Com sede em Tubarão, Santa Catarina, a Construtec já realizou mais de 150 obras e conta com mais de 300 colaboradores. E agora uma boa notícia que vem pelo portal do Jornal do Comércio. A exportação de vinhos e espumantes cresce mais de 24% em 2020. Isso é motivo de sobra para comemorar, porque 92% dos champanhes produzidos no Brasil saem aqui do Rio Grande do Sul, e ele que responde por essa alta taxa de exportação. O principal mercado, Beto, são os Estados Unidos, que passou a comprar mais de 24 mil caixas para 41 mil caixas este ano, um incremento bastante robusto. Outros destinos relevantes são a China, a Colômbia e o Reino Unido. Então, segue aquecido o setor vitivinicultor com a exportação de vinhos e espumantes brasileiros que recebem o reconhecimento internacional. E segundo o portal da CNN Brasil, as passagens aéreas domésticas sobem 23% só em agosto e voltam ao patamar pré-Covid. Os preços das passagens aéreas no Brasil aumentou rapidamente nas últimas semanas e já está no maior patamar desde o início da pandemia da Covid-19. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mostram que após alguns meses com preços no mínimo histórico nas rotas domésticas, as tarifas subiram 23,2% apenas no mês de agosto, na comparação com julho. Assim, a tarifa média atingiu R$ 324,77 em agosto, o maior valor desde março, no início da pandemia. Entre outras palavras, acabou todo o desconto dado pelas aéreas no auge da pandemia. Isso mesmo, Beto Guidini. Seguindo com informações pelo portal Clique Camaquã, vem aí o Serasa Limpa Nome. Começou desde ontem o 26º feirão para garantir os descontos e abater o pagamento de dívidas. Mais de 21 milhões de dívidas poderão ser quitadas no site da Serasa Limpa Nome. E essa edição carrega consigo alguns números recordes, por exemplo, mais de 50 empresas parceiras e os descontos que podem chegar até
99%. Então, se você está com o nome comprometido no crédito, Serasa limpa nome, o 26º feirão, que promete balizar aí a situação de quem está devendo no mercado. Agora vamos para a parte da agricultura. Segundo o Canal Rural, o milho, as exportações somam 5,157 milhões de toneladas em outubro. As exportações do milho não moído, exceto o milho doce, do Brasil apresentaram receita de 861,299 milhões de dólares em outubro, 20 dias úteis, com média diária de 43,65 milhões de dólares. A quantidade total do milho exportado pelo país ficou em 5,157 milhões de toneladas, com média de 257.841 mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 160 dólares. Na comparação com a média diária de outubro de 2019, houve baixa de 4,66% no valor médio diário exportado, queda de 5,83% na quantidade média diária de volume e ganho de 1,25% no preço médio. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços e foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. E também pelo Canal Rural, as informações que vêm da Itaú BBA, consultoria aí especializada em alguns setores. E eles falaram sobre o preço do frango, que não acompanhou a alta dos insumos. E segundo o consultor, a indústria do frango deve reduzir o ritmo de produção nesse final de ano para elevar as suas margens de lucro. Com o milho, por exemplo, e o farelo de soja subindo a níveis astronômicos, os produtores que trabalham no ramo da proteína animal, em especial do frango, não conseguiram repassar esses valores ao mercado. O que deve acontecer é uma redução da produção para elevar o preço e o consumidor pode aguardar novas subidas do preço da carne de frango. O fato é que a consultoria do Itaú diz que é um momento de desafio para o produtor. Quando um consultor diz a uma matéria vinculada na mídia que existe um desafio em certo setor econômico, isso se traduz como muita dor de cabeça para o produtor rural, que tem que lidar com prejuízos ao mesmo tempo que precisa continuar a sua produção e manter a demanda do mercado. Então, aguardaremos. Que preço será que virá o Chester no final do ano, Beto? Vai vir pesada a coisa, né, Thiago? E agora quem nos chama lá na rua, aproveitando esse climinha frio e nublado, é Monalise Canali e Matheus Lamaison com as informações do nosso núcleo próprio de jornalismo. Bom dia, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. O clima hoje está de bater os dentes, né? Ranguear Cusco, que nem dizem os mais campeiros aqui da nossa região, né? Tá bem friozinho hoje. Se você ainda não saiu de casa, aproveita, pega a jaqueta, leva junto, que o vento não tá nada agradável. Mas falando do nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje a gente traz informações sobre o Hospital São João Batista aqui do município de Nova Prata, que recebeu na última semana um tomógrafo de retina com angiografia. Uma doação do Rotary Club, esse que é um instrumento que vai ser utilizado então na clínica de olhos e que traz diversos benefícios, né? Torna inclusive a nossa clínica de olhos referência aqui da nossa região, porque esse tomógrafo, na reportagem vocês vão ouvir, mas ele só tem em Caxias do Sul e Bento Gonçalves e Passo Fundo. Se eu não me engano, acho que são essas os municípios. Então, o nosso município se torna referência quando se trata da clínica de olhos, e com esse instrumento, então, com esse aparelho, é possível realizar diversos exames que antes o pessoal só conseguia fazer se deslocando para outros municípios. Além disso, hoje a gente tem uma reportagem muito bacana para nós, trabalhadores com carteira assinada, sobre insalubridade. Quem fala conosco sobre insalubridade é o advogado Átila Kogan, que conversa e explica para a gente o que é um ambiente insalubre, o que muda na vida de um trabalhador que trabalha, né, com esse ambiente insalubre, o que muda na aposentadoria, no seu salário, quais são as rendas extras que ele recebe por isso, por que recebe a mais e o que influencia também no seu próprio bem-estar. Daqui a pouquinho, Thiago, a gente vai estar ao vivo lá da Escola Municipal Najib Stella Elias para ver com a Dir e a Anne como foi essa primeira semana de volta às aulas. E também entramos em contato com o pessoal do Instituto Estadual de Educação Tiradentes, já que as aulas do Estado foram suspensas. A gente vai tentar trazer para você alguma informação
sobre essas aulas, o que aconteceu, o que é que vai ser de hoje em diante. Caso a gente não consiga um ao vivo para hoje, a gente vai ter então uma reportagem amanhã provavelmente, mas essa informação a gente traz para você, nosso telespectador. Tiago, Beto, a gente lembra para finalizar que hoje à noite a gente tem o debate, né, do candidato a prefeito do município de Protásio Alves. Então, hoje à noite, Protásio Alves. E reitera sempre que os candidatos, né, todos eles são convidados, eles têm o direito de reclinar o convite, então por vezes acontece em um debate que seria para ter 2 candidatos, apenas um está presente, mas isso é porque eles têm direito de reclinar o convite. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês até daqui a pouquinho. Muito obrigado pelas informações, Monalise. Exatamente, Beto, tão incerto quanto o rumo das eleições norte-americanas é o rumo dos alunos na retomada desse período, porque a gente teve uma suspensão da rede estadual ontem no final da tarde, decretada pela Justiça. Vamos ver se a Monalise consegue trazer mais informação diretamente do Colégio Tiradentes. E agora a gente vai para o mercado financeiro, Beto. Isso mesmo. Agora são 8h23. E vamos começar pelo câmbio. O câmbio dólar fechou ontem a R$ 5,76. O euro a R$ 6,73. A libra R$ 7,49. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 183, mínimo R$ 156,50. O milho máximo R$ 71,50 e mínimo R$ 60. O arroz máximo R$ 122,50 e mínimo também R$ 122,50. Pelo preço da carne, arroba do boi máximo R$ 260,50, mínimo R$ 255. E o arroba da vaca máximo R$ 248,50 e mínimo R$ 242. E as informações do mercado financeiro com um oferecimento de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, a Dilnet Telecom, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet. Ibovespa ontem fechou em alta de 2,16%, acima dos 95 mil pontos. Dow Jones alta de 2,06% e Nasdaq alta de 1,85%. Nesse momento, as bolsas europeias operam de forma oscilante. E já encerrados os movimentos no Oriente, Xangai alta de 0,19% e Nikkei alta de 1,72%. E agora nós vamos para as notícias do mundo. Agora são 8h25. Começamos pelo portal G1. Biden lidera nas projeções, mas o resultado segue incerto. E Trump diz que vai à Suprema Corte para parar a contagem. A projeção aponta 238 delegados para Biden e 213 para Trump. E acompanhe as principais fatos da eleição em tempo real. No vídeo, assista o vídeo na cobertura da Globo News. E alguns fatos ali que a gente traz, né? Porque essa cobertura é em tempo real. Algumas situações, estados decisivos como Michigan, Wisconsin e Pensilvânia ainda não têm a projeção do vencedor. Trump diz que pode haver fraude nas contas das eleições e promete ir à justiça para evitá-lo. Biden chamou essa declaração de ultrajante, sem precedentes e incorreta. Trump tem a seu favor os estados da Flórida, do Texas e de Ohio. E Biden conseguiu vitórias em estados importantes como Arizona, no distrito de Maine e no Nebraska. Então, seguem as apurações nesse momento bastante acirradas nos Estados Unidos e a qualquer momento a gente traz novas informações porque tudo vem sendo atualizado de minuto em minuto. Em segundo o portal da CNN Brasil, agora na Europa, infectologista diz que a chegada do verão estimulou a segunda onda de Covid-19 na Europa. O mundo bateu recorde no número de casos diários de infectados pelo novo coronavírus na última semana. Na Europa, países como Portugal e Reino Unido já anunciaram a retomada do lockdown para tentar conter o avanço do vírus. Para Roberto Medrono, infectologista da Universidade do Rio de Janeiro, esta nova onda se deveu à chegada do verão no continente e ida, principalmente dos jovens, para as ruas e praias. E como está acontecendo na Europa, é que as pessoas saíram da primeira onda com uma chegada do verão, principalmente a juventude,
foi para as ruas se aglomerar nas ruas, nas praias. Isso tem um impacto muito grande na transmissão da doença, afirmou um médico nesta segunda-feira. E para se ter uma ideia da dimensão da segunda onda europeia, o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, falou sobre um dado estarrecedor que o portal CNN Internacional reproduz. Um parisiense se infecta a cada 30 segundos, enquanto a cada 15 minutos há um morador da capital francesa dando entrada em um hospital por causa da doença. Esses são os dados declarados pelas autoridades francesas. Enquanto isso, funcionários de bares e restaurantes protestam contra as novas restrições. A balança segue complicada de ser equilibrada na Europa nesse momento, Beto. Isso mesmo. E segundo o portal da Deutsche Welle, como militares alemães ajudam a combater a Covid-19. Na Alemanha, quando uma cidade não tem funcionários suficientes para conduzir o teste de Covid-19, rastrear cadeias de infecção ou fornecer suprimentos médicos de emergência, sempre se pode chamar as Forças Armadas. Para isso, há inclusive um formulário de inscrição no site do Budweiser, disponível para o download. E o documento é surpreendentemente curto, considerado as implicações logísticas e a reputação da Alemanha no país como uma burocracia complexa e em papel. Ao todo, o arquivo do PDF tem apenas 2 páginas e 6 perguntas que definem os parâmetros de forma sucinta. O que você precisa, para que, onde o trabalho será realizado e por quanto tempo. E seguindo pelas informações do mundo, agora vamos à Áustria. A polícia diz que o autor do ataque à Viena, que acabou deixando 4 mortos e 15 feridos na última segunda-feira, era simpatizante do Estado Islâmico e 14 suspeitos foram presos. O agressor foi morto. E segundo aí o ministro do Interior, Karl Nehammer, 14 suspeitos foram detidos e o primeiro-ministro também da Áustria, que agora não estou localizando o nome dele, falou que o país não irá baixar a guarda contra possíveis ataques que queiram criar separatismos na Europa. Aliás, nós estamos numa onda de ataques da Europa, todos eles pequenos, né? Não temos grandes ataques terroristas como foi no começo dos anos 2000, mas nós temos sim uma sequência de pequenos ataques e pequenas ações ocorrendo semanalmente no continente europeu. De acordo com o primeiro-ministro austríaco, esses ataques visam dividir o continente e enfraquecer o poder das instituições, fato que será combatido veementemente por todas as autoridades europeias. E segundo o portal da Deutsche Welle, a Áustria lança mega operação em busca de terroristas. Segundo com Viena praticamente sitiada, a Áustria fez uma verdadeira caçada a potenciais terroristas ontem, terça-feira, um dia depois de um atentado ter deixado pelo menos 4 mortos e vários feridos em estado grave na capital. Até agora, sabe que se esteve envolvido um ataque em um jovem de 20 anos, cidadão austríaco e da República da Macedônia do Norte, que já foi condenado por ligação com organização terrorista, e ele foi morto pela polícia ainda na terça-feira em troca de tiros. Sabe o que esse episódio lembra, Beto? Pelo local e pela circunstância? O assassinato do conde Franz Ferdinand em 1914, que acabou desencadeando a Primeira Guerra Mundial. Também foi na Áustria. Mas, enfim, coincidências à parte, o fato segue sendo combatido e investigado. E pela CNN Internacional, o Estado Islâmico assume a autoria do ataque em Viena. O grupo terrorista divulgou nas suas mídias que foi o responsável por esse ataque que acabou deixando 4 pessoas mortas e vários feridos. O terrorismo volta a aparecer no radar de 2020, ele que andava sumido das notícias, né, Beto? E seguindo pela Europa também, segundo a CNN Brasil, o Reino Unido eleva o nível de alerta contra ataques terroristas. O Reino Unido elevou ontem, terça-feira, dia 13, o nível de alerta contra ataque terrorista. Os anúncios foram após um tiroteio na Áustria que deixou pelo menos 4 mortos. As autoridades austríacas relacionaram o ocorrido ao ataque de um atirador terrorista islâmico. E o serviço de inteligência britânico, a medida é de precaução. O Reino Unido se encontra em um segundo nível de alto alerta, considerado severo,
que significa que um ataque é muito provável, mesmo que não tenha uma ameaça específica que o governo tenha conhecimento. E agora, pelo portal G1, um fato que também ocorre nos Estados Unidos, com medo da violência no dia das eleições, americanos erguem tapumes de proteção contra protestos e confrontos. Entidades de organização civil enviaram observadores a locais onde pode haver intimidação e ameaça a eleitores. E em vários lugares, como você vê na foto aí, todo mundo fechando as fachadas dos seus negócios para evitar possíveis quebra-quebras. Armas foram retiradas dos expositores de vendas em diversas lojas norte-americanas e o país tem um clima bastante tenso durante a apuração. E segundo o portal da CNN Brasil, a Coreia do Norte constrói submarino capaz de disparar mísseis balísticos. A Coreia do Norte está construindo 2 submarinos novos, incluindo um capaz de disparar mísseis balísticos, disse um parlamentar da Coreia do Sul, terça-feira, dia 3, após uma reunião de atualização do Serviço Nacional de Inteligência sul-coreano a portas fechadas. A Coreia do Norte tem uma grande frota de submarinos, só tem conhecimento de um submarino experimental capaz de portar mísseis balísticos. Muito bem, vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos com a política e a atualidade para você. Agora, 8 horas e 33 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos.
Retornando ao vivo para você, o Conecta News, a sua central de notícias, a sua central de informações. E agora nós vamos para as notícias da política e atualidade, Beto. Isso mesmo, Tiago, mas também temos a previsão do tempo. Agora, 8 horas e 37 minutos. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol aqui em Nova Prata. Por enquanto está nublado. O dia amanhecer com 10 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 21 graus. E não há previsão de chuva para esta semana. E neste momento fazem 14 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações, agora entrando na parte política. Segundo o portal da CNN Brasil, Bolsonaro revoga homenagem à embaixadora que é acusada de agredir empregada. O presidente Jair Bolsonaro revogou a condecoração concedida à embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu Mauro, 8 dias após o governo filipino tê-la convocado a retornar para casa por causa da revelação de vídeos que mostram a diplomata maltratando funcionária da equipe doméstica. A revogação veio a menos de um mês após a homenagem ter sido concedida. No decreto publicado no Diário Oficial da União, nesta terça, Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tornaram sem efeito a admissão de Marichu Barredo Mauro no grau de Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, efetivada em 6 de outubro. Pois é, esse caso deu o que falar na semana passada. A embaixadora aí chamou no estanho a empregada e deu 2, 3 safanões nela sem motivo nenhum. E tudo ficou registrado e isso repercutiu de forma bastante veemente. Inclusive o governo das Filipinas chamou ela de volta. Coisa feia de se fazer. A gente tem que lembrar que o embaixador, né, Beto? Ele reúne aí o que é de mais refinado na educação de um país. Afinal, ele vai representar a sua pátria em outro local. Anos de estudo, concorrência acirrada, falando várias línguas, para virar no tapa na empregada doméstica. Não há coisa que se faça desse jeito. Ninguém mais tem esse direito de passar um sobre os outros. Mas eu prometi que o bloco ia ser rápido, né, Beto? Isso mesmo. Segundo o portal G1, líderes se reúnem nesta terça-feira em busca de acordo com a votação de veto à desoneração da Folha. Segundo os líderes dos partidos da Câmara e do Senado, se reuniram na terça-feira para tentar chegar a um acordo sobre a votação de desoneração da folha de pagamentos de setores da economia. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, afirmou que pretende colocar tema em discussão na sessão de hoje, quarta-feira, mas líderes partidários ainda precisam chegar a um acordo sobre a pauta da sessão. E pelo portal G1, centrais sindicais se manifestam na Avenida Paulista em defesa da desoneração da folha de pagamento. Em julho, o presidente Jair Bolsonaro barrou a prorrogação do benefício até o final de 2021 para empresas de 17 setores da economia. Parlamentares podem derrubar o veto e os sindicatos foram às ruas pedindo aí a continuidade desse benefício. E segundo o portal da CNN Brasil, o Planalto trabalha com 3 cenários para as eleições nos Estados Unidos. O Palácio do Planalto trabalha com 3 cenários para que o Brasil pós-eleições norte-americanas. Apurou detalhes de cada um. Um deles, o democrata Joe Biden é o vencedor. Já o predileto do presidente Jair Bolsonaro é Donald Trump. Triunfa em uma das conjunturas. A primeira possibilidade de Trump vence e o Brasil fortalece a agenda conservadora e a estratégia atual. Este é considerado o melhor dos mundos para o governo Bolsonaro. E o assessor-chefe para assuntos internacionais do Planalto, Felipe Martins, calculou chances de Trump ser eleito com pelo menos 280 dos 538 delegados do colégio eleitoral. E agora uma reportagem do Deutsche Welle, que aponta que há muito tempo as eleições norte-americanas não eram tão importantes para o Brasil. O resultado do pleito será determinante para os brasileiros. Uma vitória de Trump fortaleceria politicamente Jair Bolsonaro, mas sem ganhos econômicos certos. Se Biden vencer, o Brasil ficaria ainda mais isolado. E a reportagem do Deutsche Welle aponta aí uma observação que os diplomatas norte-americanos faziam sobre a América Latina. Tu sabe o que interessava eles até bem pouco tempo atrás no continente latino-americano, Beto? Conte-nos, Tiago. Abre aspas, Cuba, cocaína e Chaves, fecha aspas. Era o único interesse que os americanos tinham por aqui
no sentido de controle geopolítico da região. Mas isso mudou há poucos anos atrás, quando a interferência chinesa passou a fazer ondas no mercado local. Os americanos querem voltar a determinar a sua hegemonia sobre nós, latino-americanos. Em segundo o portal G1, o líder diz que o governo tem maioria para aprovar a autonomia do Banco Central no Senado. O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, disse que na terça-feira que já há maioria para aprovar a autonomia do Banco Central no Senado. A votação dos projetos de lei a respeito do tema está prevista para terça-feira. E, segundo ele, a expectativa é de que se vote em termos de acima de 42 para aprovar o projeto de lei. E o Senado precisa da maioria simples de votos. Informação que vem pelo portal CNN. O ministro Pazuello da Saúde testou negativo para a Covid-19 e deixou as instalações do Hospital das Forças Armadas. Isso ocorreu ontem pela manhã. O ministro já teve alta hospitalar e ele estava internado desde o domingo, dia 1º. E segundo o portal Notícias R7, a Prefeitura libera permanência de banhistas na areia das praias do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou terça-feira, durante coletiva de imprensa, que banhistas podem voltar a permanecer na areia das praias da capital fluminense. Anteriormente, o Poder Executivo Municipal havia permitido atividades esportivas na faixa de areia da Orla Carioca e banho de mar. E pelo portal Correio do Povo, o governo prorroga o prazo para a renovação dos contratos do FIES. Os estudantes terão agora até o dia 30 de novembro para fazer o aditamento através do portal CIS-FIES. E a portaria 655/2020 foi publicada no dia de ontem no Diário Oficial da União e vale aí para os contratos simplificados e não simplificados. E segundo o portal da CNN Brasil, a Anvisa autoriza a retomada de testes da vacina da Johnson & Johnson. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa autorizou ontem, terça-feira, dia 3, a retomada dos testes da vacina contra a Covid-19 do laboratório Johnson & Johnson Farmacêutica Limitada, que faz parte do grupo Johnson & Johnson. Os testes estavam suspensos desde o dia 12 de outubro, após um voluntário dos Estados Unidos apresentar uma reação adversa grave durante a pesquisa clínica. E agora, pela revista Fórum, o que repercutiu no dia de ontem e tomou conta da internet. O caso Mariana Ferrer, né? Ela que foi estuprada no Café de La Musique, uma uma refinada casa noturna de Florianópolis. O caso ocorreu no final de 2018 e durante o julgamento e audiências que ocorreram esse ano, apontamentos de que ela foi humilhada e até mesmo torturada na audiência, isso quem falou não fui eu, foi o ministro Gilmar Mendes do STF, repercutiram. E a absolvição sobre a alegação de estupro culposo, como apontou tanto o promotor do caso quanto o juiz, fizeram com que uma onda de indignação tomasse conta tanto dos perfis pessoais quanto institucionais. OAB, CNJ e vários outros órgãos vinculados ao Poder Judiciário e ao Sistema de Justiça se ergueram veementemente com notas de repúdio no dia de ontem. A postura do promotor, do juiz, do advogado de defesa do réu serão investigados por vários órgãos. Se apontou aí várias negligências e até mesmo abusos neste julgamento que deu o que falar no dia de ontem e vai continuar pautando aí, Beto, os próximos dias, porque a polêmica ficou bastante longa. Estupro culposo não existe. É o hashtag mais usado no Twitter e a repercussão vai ser gigante para esse caso. Isso aí, inclusive, teve o ministro Gilmar Mendes que fez uma declaração, né? Seguindo aqui a revista Fórum, a CNJ, segundo o portal da CNN Brasil, o CNJ vai analisar a conduta de juiz do caso Mariana Ferrer. O conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Henrique Ávila, fez uma representação para que a corregedoria do órgão analise a conduta do juiz que atuou no caso do estupro da influencer Mariana Ferrer. A atitude do promotor que atuou no caso em nome do Ministério Público
também é alvo de investigação. E pelo Correio Brasiliense, o primeiro lugar no Brasil a ter uma área de cobertura 5G será a capital federal. Brasília recebeu uma rede 5G em uma área de aproximadamente 460 quilômetros quadrados. Nesse primeiro momento, a oferta comercial da 5G trazida pela operadora Oi vai proporcionar velocidades de transmissão de dados de até 500 Mbps. Isso é bastante, Douglas? O Douglas, que é o cara da informática, diz que é uma velocidade absurda. É quase um Dodge V8 da internet operando em Brasília. Então, a 5G também está chegando no Brasil. E uma notícia preocupante aqui. Segundo o portal da CNN do Brasil, a morte de idosos por Covid-19 empobrece famílias. Foi com a renda da mãe de 67 anos que Daniela Soares Barreto conseguiu bancar seus 2 filhos mais velhos nos últimos 5 anos. As crianças foram praticamente adotadas pela avó, com quem passavam a morar. No último dia 23, porém, a história de dona Leovane foi interrompida. Diagnosticada com Covid-19, a trabalhadora se aposentadoria dentro de 1 ano, foi internada e, um pouco mais de 24 horas, faleceu, deixando para trás uma filha chocada com o efeito devastador da doença. Isso foi muito rápido e, segundo com a morte da mãe, os 2 filhos de 18 e 14 anos voltaram a morar com ela, que ganha R$ 1.179 por mês. Boa parte desse valor é gasto com fraldas e remédios para filha menor. E a renda do marido, quase igual à da Daniela, paga o aluguel e as contas da casa. Isso mesmo, Beto. O óbito de aposentados por conta da Covid também reduz o rendimento das famílias. E agora, olha que coisa incomum. Ela acontece no Reino Unido, que está com um lockdown decretado por 1 mês. E no Reino Unido, o Burger King pede para que seus clientes comprem também no McDonald's. Essa proposta em comum tem um fundo muito fraterno, por assim dizer. O Burger King divulgou em sua conta no Twitter que o que está acontecendo por causa do lockdown, ele pede apoio dos consumidores para a manutenção dos milhares de empregos nas redes de fast food e recomenda que comprem também nos seus concorrentes para que todos se mantenham funcionando. E, abre aspas, o que ela publicou no Twitter: pedir um Whopper é sempre melhor, mas comprar um Big Mac também não é uma coisa tão ruim, fecha aspas. Então, a pandemia também traz noções de solidariedade entre os concorrentes de fast food que têm campanhas agressivas um contra os outros. E agora uma notícia interessante aqui, segundo o portal da CNN Brasil. Por que democratas são representados por burros e republicanos por elefantes? A cada ciclo eleitoral, ilustrações de burros e elefantes aparecem em desenhos políticos, botões de campanha, memes de internet e alguns artigos de moda surpreendentes. Como poderia ser diferente? Os 2 animais, o primeiro representando o Partido Democrata e o segundo, o Partido Republicano, são esteios da cultura visual dos Estados Unidos, tão reconhecíveis quanto Papai Noel e o Tio Sam. Isso mesmo. E agora a gente manda um abraço para a dona Carmen Corso, que está ligada com nós, a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, a dona Tere Cúnico e o seu João Luiz da Costa, lá de Guabiju. Nós vamos para um breve intervalo. No retorno, o esporte, matéria especial e o estado do Rio Grande do Sul. Agora 8 horas e 50 minutos. Conecta Mais TV. É muito nossa. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região.
Eu sou o Thiago Zilli. Eu sou a Sônia Reginato. Juntos vamos mediar os debates políticos da região na Conecta Mais. O exercício pleno da democracia com informação qualificada. Os debates acontecem a partir do dia 26 de outubro, sempre às 21 horas. Esperamos vocês em todas as plataformas da Conecta Mais. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para você nesse dia 4 de novembro de 2020, quarta-feira, com cara de terça, mas amanhã já é quinta, a confusão que o feriado causa na nossa cabeça. E agora vamos falar, Beto, de esporte. Tem matéria especial que a Monalise gravou e também um pedacinho do Garrão da Pátria, o estado do Rio Grande do Sul. Já começou a chover, Beto? Ainda não, Thiago. E a previsão não é de chuva. Isso que não é ruim. Agora são 8 horas e 55 minutos. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 10 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 21 graus. E também, Thiago, não há previsão de chuva para esta semana. E neste momento fazem 14 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações agora falando sobre esportes. Calma que Não Monalise Canali, essa minha mão não pode sair daqui, mas Monalise Canali está na rua ao vivo para trazer informações. Em qual escola você está agora, Monalise? Olá, Thiago, olá, Beto, exatamente. Agora a gente está na Escola Municipal Najib Stella Elias, aqui do município de Nova Prata, e vai conversar com a diretora Anne. Ela que vai contar pra gente como foi essa primeira semana de volta às aulas, as tão esperadas voltas às aulas, né? O pessoal já estava em casa ansioso, diversos alunos já estavam, né, ansiosos para o retorno, alguns pais também. Bom dia, Diri, conta pra gente então como foi essa primeira semana, foi como esperado, quais as medidas protetivas que precisaram ser tomadas para que pudesse ser retornada essas aulas. Bom dia, Mona, bom dia, pessoal. Então, para que nós pudéssemos retornar com as aulas presenciais, precisamos seguir uma série de protocolos, tanto da vigilância sanitária, quanto algumas orientações da Secretaria de Educação. Então, assim, nós tivemos em torno de 50% de retorno dos alunos, né, para a escola. Então, todos os dias, a temperatura de cada aluno é aferida,
temos um tapete sanitizante para que todos, né, façam a higienização dos seus calçados. Eles passam álcool gel e vão diretamente para a sala de aula, né? Lá na entrada da sala de aula também existe um borrifador com álcool 70, existe o álcool gel. As classes são higienizadas de 2 a 3 vezes por turno, né, por manhã. Também colocamos identificação no chão para que haja o distanciamento social. Então, assim, é uma série de protocolos que precisamos, né, colocar em prática para que a escola pudesse ter retornado bem tranquilamente. E essa primeira semana, como que foi? A gente sabe que é todo um protocolo bem diferenciado do que era antes, né? As aulas, elas estão iniciando no horário normal, as crianças chegam antes, porque tem todo esse processo, né, de higienização. Como que funciona? Bom, então como é que funciona? Os alunos, eles têm 4 dias de aula presencial e 1 de atividade remota, né? Então, assim, os alunos que retornaram para a sala de aula, as orientações são passadas todas através dos professores em sala de aula. E os alunos que não retornaram, então, continuam tendo as orientações via plataforma, né? Acho que é mais ou menos isso. E deu certo. Dá para manter nesse ritmo, dá para manter. Sim, na verdade, no início, antes de retornarmos, estávamos bem angustiadas, assim, preocupadas se tudo ia dar certo, como ia ocorrer, se os alunos iam respeitar, mas assim, ó, graças a Deus, o nosso retorno foi bem tranquilo. A gente tem passado várias orientações para os alunos diariamente, né, cada um traz a sua garrafinha de água, cada um, às vezes eles próprios mesmos trazem seu álcool gel na sua mochila, né, eles usam 2 máscaras por manhã, né, porque a duração das máscaras é de 2 horas, né, em torno de 2 horas, então no recreio eles trocam, o horário continua o mesmo, o que diferenciou é o recreio, né, cada ano tem o seu recreio separado, cada ano, o 6º ano tem 15 minutos, separado das outras turmas, e assim a gente conseguiu ter um controle maior da situação e ficar tudo bem organizadinho. E era isso que eu ia lhe pedir. Com relação à merenda, a gente sabe que as escolas de educação infantil, elas não estão servindo, né? E que o turno também é reduzido para as crianças pequenininhas. Então, aqui na escola do ensino fundamental, voltou a parte da merenda também. Sim, voltou, também com novas orientações. Vocês podem ver ali ao fundo, nós temos uma pia, né? Onde eles higienizam a mão, eles lavam com sabonete líquido, secam, tem a toalha de papel e logo ao lado tem o álcool gel. Então, antes de eles pegarem o lanche, todos fazem essa higienização. Temos o distanciamento aqui também demarcado. Então, assim, a merenda está sendo servida bem tranquilamente. Muito bem. A gente retorna, então, para os estúdios, agradece a Diri pelas informações e que continuemos, né, que dê certo, que dê para manter, quem sabe voltar 100% logo mais. Sim, essa é a nossa esperança, né, que tudo fique bem, que a gente consiga organizar tudo da melhor maneira possível, para que fique tanto bom para os alunos, quanto para nós professores que estamos aqui dispostos a ensinar e aprender com qualidade. Obrigada. Nós que agradecemos, que bom que está dando certo, que continue assim, como eu havia dito no início, as crianças estavam ansiosas por esse retorno, tanto que a gente percebe, né, 50% delas já retornaram, que é a capacidade que se pode ter agora, né. Muito obrigada, Diri, pelas informações. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês e daqui a pouquinho, diferente das escolas municipais, a gente traz a realidade das escolas estaduais. Então estaremos no Instituto Estadual de Educação Tiradentes, a vice-diretora Ivane irá nos receber e vamos levar mais essa informação até vocês, nossos telespectadores. Beto e Thiago, é com vocês. Muito obrigado, Mona Lisa. A gente aguarda a sua chamada para falar sobre o retorno das escolas estaduais que foi suspenso. E agora, com o oferecimento de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros há 15 anos no mercado. Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região. Adilnet Telecom, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet. Beto Guidini, o esporte, porque teve vitória colorada ontem à noite. Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas e 1 minuto. E segundo o portal Globo Esporte, com mais de
de Thiago Galhardo, o Inter vence Atlético de Goiás de novo e vai às quartas da Copa do Brasil. Com o time misto, o Inter precisou recorrer a 2 titulares no segundo tempo para vencer o Atlético de Goiás por 2-1 na noite de terça-feira no Beira-Rio e garantir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Depois de uma primeira etapa de pouca inspiração, Edenilson e Thiago Galhardo entraram no intervalo para fazer os donos da casa acordar. O próprio Galhardo e Rodinei marcaram 2 colorados e Júnior Brandão diminuiu para o Dragão. E agora uma informação curiosa do Colorado também. Um volante de 19 anos do Inter foi convocado pela seleção, mas é dos Estados Unidos. Isso mesmo, Johnny, que tem 19 anos, foi chamado para defender a seleção principal norte-americana nos amistosos que os americanos vão ter contra o País de Gales e a poderosíssima seleção do Panamá no dia 12 e 16 de novembro. Os americanos estão dispostos a renovar a sua frota de jogadores e alcançar uma hegemonia no futebol. E estão fazendo aí várias convocações ao redor do mundo de jogadores com dupla nacionalidade, como é o caso de Johnny. Ele é filho de brasileiros, mas nasceu nos Estados Unidos e por isso adquiriu a sua cidadania norte-americana. E agora foi chamado para defender o time dos Estados Unidos de futebol. E agora pelo Globo Esporte, Renato comemora o salto do Grêmio na tabela após a vitória. Abre aspas. Um pulo muito bom, fecha aspas, diz ele. Segundo o técnico Renato Portaluppi, crê que o Grêmio tomou controle do jogo na hora certa para sair com a vitória de 2-1 contra o Bragantino na segunda-feira na Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, ele ainda comemorou o salto na tabela da competição. E ele também ficou pistola, de acordo com o portal UOL. Renato soltou o verbo na entrevista pós-jogo e criticou tudo, do Flamengo até o time das feiras, passando por discussão e xingando até repórter de emissora de TV. Então a última coletiva de Renato foi bastante conturbada. Sobre Flamengo e Atlético Mineiro que lideram, ele falou que os clubes têm orçamento superior a 200 milhões. Se o Grêmio tivesse esse dinheiro para gastar, faria muita coisa também no futebol. Deu umas pitacadas no sistema de televisão e também um para-te-quieto num repórter que estava incomodando, na opinião dele. Renato estava on na entrevista. E agora sobre a entrevista, a cirurgia do Maradona, né? Segundo o portal UOL, o médico cita a melhora de Maradona, mas alerta. Abre aspas, precisamos de mais tempo, fecha aspas. O médico pessoal de Diego Maradona, Leopoldo Luque, atualizou na manhã de hoje, pelo estado da saúde do ídolo argentino, que está internado em uma clínica de La Plata. Em entrevista a veículos argentinos, após visitar o jogador no local, ele tranquilizou os fãs ao citar a evolução de Maradona que teve. Segundo Luque, ele falou ainda que o ex-jogador estava anêmico e desidratado, mas nos últimos dias foi preciso corrigir e agora a continuar melhorando. A ideia é melhorar o máximo possível, mas precisamos de mais tempo, alertou o médico. E ontem à noite, a atualização que vem também pelo portal UOL, de acordo com o mesmo médico, a cirurgia de Maradona foi um sucesso e agora ele aguarda a recuperação. O médico também apontou que o que ele tinha era um hematoma subdural crônico causado por uma forte anemia agravada por um grande desânimo. Então, depressivo, o Maradona teve que passar por cirurgia às pressas, mas foi bem sucedida. E segundo o portal UOL, o Manchester City estuda oferecer pré-contrato a Messi em janeiro, de jornal. A novela envolvendo uma possível saída de Lionel Messi do Barcelona deve ganhar novos capítulos nas próximas semanas. De acordo com o The Telegraph, o Manchester City está cogitando oferecer um pré-contrato ao argentino já em janeiro, período em que ele pode assinar com qualquer clube de graça, já que seu vínculo com os catalães acaba em junho do ano que vem.
E agora falando um pouco sobre voleibol, em uma pesquisa feita pela internet, pelo portal Globo Esporte, Giba foi eleito o melhor jogador de vôlei do Brasil de todos os tempos em votação popular com 48% dos votos. O ex-ponteiro recebeu aí a maioria dos votos da torcida, se tornando aí, lembrando que ele foi tricampeão mundial, venceu por 2 vezes a Copa do Mundo, também o Pan-Americano e teve medalha de ouro em Olimpíada também. Giba, um grande atleta do vôlei brasileiro. Agora são 9h07. Talvez você conheça o termo insalubridade, mas nunca tenha parado para pensar se seu trabalho é ou não insalubre. O advogado Attila Kogan explica sobre a insalubridade, as categorias que recebem por isto e também o que muda a partir do momento em que você exerce alguma profissão insalubre. Vamos conferir essa matéria. A insalubridade se faz presente no dia a dia de diversas classes de trabalhadores. E hoje nós vamos te explicar um pouco mais sobre esse assunto. Quem sabe te deu um estalo para você começar a correr atrás desse assunto que possa estar prejudicando a sua vida sem você perceber. A insalubridade é um adicional que é pago a todos os trabalhadores, tá, que trabalham em um ambiente insalubre. É previsto por lei, então todos que trabalham numa atividade, né, cujo ambiente é insalubre têm direito ao adicional de insalubridade. A lei determina, ela classifica, tá, o ambiente como insalubre, todo o ambiente que é prejudicial à saúde do trabalhador. Então todo mundo que trabalha num ambiente que é prejudicial à sua saúde tem direito ao adicional de insalubridade. Vários são os adicionais e vários são os agentes que causam mal à saúde. Isso muitas vezes sequer é perceptível no dia a dia do trabalhador. Eu posso estar trabalhando num ambiente insalubre, sofrendo, né, a agressão ao meu organismo em virtude desse ambiente e não ter essa percepção no dia a dia. Tá? Mas ele é insalubre, ele é nocivo, ele faz mal à saúde. Vamos dar um exemplo. Um trabalhador que trabalha com óleo mineral, por exemplo, muito comum numa oficina mecânica, né, que ele mantém um contato direto, né, com esse óleo mineral. Ele, no dia a dia, ele pode não sentir que isso faz mal à saúde dele, mas ele é altamente prejudicial, ele fica acumulado no organismo e, com o passar do tempo, ele poderá e mais, talvez, deverá desenvolver alguma doença, desde uma simples doença de pele até mesmo um câncer. Então, o ambiente é insalubre porque ele prejudica a saúde do trabalhador. Tem profissões que, pela sua própria natureza, elas são insalubres. Tá? Todo mundo que trabalha nessa profissão, ele vai estar num ambiente insalubre. Um exemplo, como eu acabei de te citar, né, de uma oficina mecânica, em que tu vai trabalhar num ambiente totalmente insalubre. Não só pelo contato com o óleo, né, com óleo mineral, como muitas vezes pelo barulho, tá? Que é um outro ambiente, né? Um outro fator de exposição à insalubridade, e várias outras profissões que, mesmo que indiretamente, acabem entrando em contato com um agente nocivo à saúde. Então, não apenas a profissão, num primeiro momento, poderá não ser nociva à saúde, mas ela pode ter características que acabem, né, causando esse mal à saúde. Vamos te dar um exemplo de uma atendente de loja. Um ambiente, normalmente numa loja, uma loja de roupas, vamos dizer, não é um ambiente insalubre, é um ambiente salubre, né? Porque não faz mal à saúde. Mas, de repente, essa atendente tem que limpar o chão da loja, e para isso ela vai usar um produto químico, e ela não vai usar uma proteção adequada. Então, esse produto químico poderá ser nocivo à sua saúde. Então, o ambiente acaba ficando
nocivo à saúde, né? Então, acaba tendo direito ao adicional de insalubridade, embora a profissão, no primeiro momento, não seja insalubre. Isso funciona da seguinte maneira. Todas as atividades que são insalubres, elas são catalogadas por lei. Tá? Então, existe uma lei que diz quais são os tipos de atividade que são insalubres. Essa lei ela é regulamentada por normas regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho. Tá? Então, essas normas é que vão dizer que determinado agente é prejudicial à saúde. Por exemplo, nessa norma diz que manter contato com óleo mineral, como a gente estava falando, ou com um produto químico de limpeza é insalubre, né? Torna o ambiente insalubre. Como é que isso é feito? Existem profissionais que são contratados pelas empresas que vão fazer esse levantamento do ambiente de trabalho. Então, toda empresa é obrigada, inclusive por lei, a fazer esse levantamento. Então, toda empresa, para funcionar, ela tem como requisito fazer esse levantamento das condições de trabalho. E ali vai dizer quais são as atividades que são insalubres e quem tem direito a esse adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade ele impacta de duas formas na vida do trabalhador. Uma, porque ele representa um aumento de salário. Então, a lei determina que vai ganhar o adicional de 10%, de 20% ou 40%, conforme o agente for insalubre, em grau mínimo 10%, grau médio 20% e grau máximo 40%. Então, eu vou ter um aumento no meu salário nesses percentuais aplicados sobre o salário mínimo. Né? Então, por exemplo, se a minha atividade é insalubre em grau mínimo, eu vou ganhar em torno de R$200 a mais do que eu ganharia no meu salário. Tá? Então, é um bom aumento no salário do trabalhador se a gente for, né, ver por percentuais. Uma atividade que seja insalubre em grau máximo vai representar um aumento de quase 40% no salário, né, para quem ganha um salário mínimo. Então, vai dar R$400. E na aposentadoria, também isso vai impactar de duas formas. Uma, pelo tempo de trabalho que se necessita para aposentar. Então, eu trabalho menos tempo em atividade insalubre e consigo me aposentar. Ao contrário de um trabalhador que não vai ter uma atividade insalubre, ele vai precisar de mais tempo. E na média também do cálculo do valor da aposentadoria, esse percentual ele é computado. Então, eu me aposentaria com uma condição melhor. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente, nessa questão, é que ela é meio dúbia. Né? Ao mesmo tempo em que as pessoas querem receber o adicional de insalubridade, porque isso representa, né, um ganho, um aumento de salário, elas muitas vezes não se dão conta de que eles não recebem isso por uma benevolência, né, porque é bom. Eles recebem porque eles estão numa atividade que é nociva à saúde. Né? Então, muitas vezes, esse ganho financeiro, tá, ele vai, ao longo do tempo, ele pode custar muito caro. Então, na verdade, o que a gente tem é que conscientizar as pessoas para que o ambiente fique salubre, né, mesmo que isso implique numa diminuição de salário. Mas aí tu vai me dizer, mas aí o cara não vai ganhar esse adicional a mais. Sim, não vai ganhar, mas em compensação ele vai ter uma melhora da condição de vida dele, né, que é muito maior. Vamos dar um exemplo, ao longo do tempo, uma exposição a um óleo, por exemplo, pode te gerar um câncer. Tá? Então, adianta daqui a pouco tu ganhar esse a mais e daqui um determinado momento tu ter que fazer um tratamento para o câncer? Obviamente que não. Então, a gente tem que o quê? Conscientizar, tá? Investir em proteção e melhorar o ambiente de trabalho, para que ele fique salubre, para que não se precise pagar adicional de insalubridade e que as pessoas tenham boa qualidade de vida, né? Saúde. Então, acho que isso é o mais importante nisso tudo. Então, informação a gente também traz por aqui, produzida pelo nosso núcleo próprio, e você acompanhou o Dr. Átila Kogan falando sobre insalubridade. E agora vamos para as informações do estado do Rio Grande do Sul, Beto Guidini. Isso mesmo, Tiago. Agora 9h15. E começamos pelo Jornal do Comércio. O aeroporto de Porto Alegre, a transferência de famílias da Vila Nazaré, recomeça em área da obra da pista.
Em ritmo lento, as transferências das famílias da área da Vila Nazaré, na zona norte de Porto Alegre, é crucial para o término da obra de ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, foram retomadas. Desde a semana passada, 5 famílias fizeram a mudança da vila para o loteamento Irmãos Maristas. Segundo o Departamento Municipal de Habitação, a última desse grupo se mudou na manhã da terça-feira, informou o DENAB. E segundo o órgão, o ritmo da saída dependerá das famílias em função da pandemia da Covid-19. E não há um cronograma para o término da desocupação da área. E seguindo com informações da colunista Giane Guerra pelo portal Gaúcha ZH, em recuperação, o turismo gaúcho tem faturamento dominado pela gastronomia e pelo transporte de passageiros. O mercado gaúcho respondeu por 4,8% da receita nacional do setor do turismo no mês de setembro. Então, retomada gradual através dos restaurantes e do transporte intermunicipal de passageiros, Beto. E segundo o portal da Rádio Taquara, uma briga generalizada entre grupos armados com facões deixa vários feridos em Três Coroas. Um confronto envolvendo cerca de 10 pessoas, algumas armadas com facões, deixou diversos feridos em Três Coroas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, até mesmo uma criança aparece portando uma arma branca. O incidente aconteceu às 11 horas do sábado, na altura do quilômetro 25, na RS 115, próximo ao pedágio. Beto, olha só, essa briga começou aí, de acordo com a Brigada Militar, em uma discussão em um estabelecimento comercial às margens da rodovia. E a coisa criou corpo e o pessoal se chamou, esses sim se chamaram no estanho, né? Isso Guarnições mesmo. da brigada se deslocaram até o local até acalmar os ânimos. Nenhum tipo de armamento foi encontrado, era apenas faca e facão. Então, naquele tempo do combate a ferro branco, né, que fuzil tinha muito pouco e era escassa munição, parece que o pessoal fez uma lembrança da época aí dos antigos combates, coisa que não deve mais acontecer no século XXI, mas os desentendimentos acabam aumentando e a gente tem que noticiar que até briga de facão deu no Rio Grande do Sul. Vamos para o intervalo, Beto? Isso mesmo, nós vamos fazer um rápido intervalo agora. Agora são 9 horas e 18 minutos. Conecta Mais TV, é muito nossa. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Dom Antônio é empório de carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade.
Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Retornando ao vivo com a sua central de notícias, a sua central de informações, exatamente às 9h22 desse dia 4. Beto, chove ou não chove em Nova Prata no dia de hoje? Tiago, agora são 9h22, como você falou. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol aqui em Nova Prata. E o dia amanheceu com 10 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 21 graus. E a previsão não é de chuva para esta semana. E neste momento fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações agora na parte da Serra e Planalto. E vamos pelo portal Jornal Semanário. O Festival de Balonismo reúne mais de 3.000 pessoas em Bento Gonçalves. Apesar da pandemia do novo coronavírus, a segunda edição do Festival de Balonismo de Bento Gonçalves reuniu mais de 3.000 pessoas durante o dia 30 de outubro a 2 de novembro, na Funda Parque. 9 pilotos sobrevoaram a cidade durante os dias de atividades. Em razão das regras de distanciamento, o número de espectadores no local foi reduzido, além do cumprimento de todas as regras de distanciamento controlado. E olha a notícia que vem do site da Secretaria de Segurança Pública. A Serra terá um reforço no pelotão de choque e na equipe de investigação de homicídios. O policiamento terá um incremento de 60 policiais militares na tropa especializada e apurações terão dedicação exclusiva de delegado e investigadores. Então, ontem foi anunciado pelo Gabinete de Segurança, chefiado pelo vice-governador, que a Serra Gaúcha receberá um incremento no efetivo com mais de 60 PMs e 16 viaturas, e a Polícia Civil também irá reforçar a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa em Caxias do Sul. Um delegado e uma equipe trabalharão particularmente na Delegacia de Homicídios. O reforço se dá em razão das análises aí do Gabinete de Segurança e também avalia mensalmente os indicadores de outros 22 municípios, e foi identificado que nesse momento a Serra precisa uma atenção. E o noticiário que a gente traz todo dia demanda sim esse aumento de efetivo, porque, Beto, tu tem reparado que nos últimos meses o número de notícias vinculadas a crimes violentos na Serra, especialmente na região de Caxias e Farroupilha, tem aumentado exponencialmente. Exatamente. No meio da pandemia não tinha quase pouca coisa, né? Agora cresceu muito, né, Tiago? Isso mesmo. E segundo o portal Estúdio FM, uma carreta de mármores e granito tomba às margens da ERS 324 entre Passo Fundo e Marau. No início da tarde da terça-feira, uma carreta com placas de Porto Alegre, carregada de mármores e granitos, tombou no quilômetro 201 da ERS 324 entre Passo Fundo e Marau. O fato ocorreu na curva Moega, na comunidade de Burro Preto. O condutor teve ferimentos leves e foi socorrido no Hospital Cristo Redentor de Marau pelo Corpo de Bombeiros Voluntários. A carreta seguia sentido Passo Fundo Marau e o trânsito ficou interrompido. E agora temos mais uma matéria especial para falar aí, né, Beto? Na sequência. Isso mesmo, Tiago. É uma matéria bem interessante aqui. Segundo, agora são 9h25. Na última semana, o Rotary Club doou ao Hospital São João Batista, aqui do município de Nova Prata, um tomógrafo de retina angiografia. Nesta reportagem, a nossa equipe explica melhor sobre como funciona este equipamento. Vamos conferir. Na
última semana, o Hospital São João Batista, aqui do município de Nova Prata, recebeu mais uma doação do Rotary Club. Desta vez, um tomógrafo de retina com angiografia. Nesta reportagem, te explicaremos um pouco mais sobre esse equipamento e quais são os seus principais benefícios. Faz muito tempo que o Rotary Nova Prata tinha a ideia de montar um projeto global para trazer algum benefício para o município. Então, na gestão 2019-2020, que era presidida pelo Dirme Nosso, foi colocado em reunião com todos os integrantes para a gente montar um projeto de trazer algo que iria beneficiar toda a nossa região. Então, a ideia foi justamente, como o Fernando falou, que estavam com a ideia do hospital adquirir um tomógrafo de retina. Então, nós iniciamos essa campanha junto com todos os rotarianos, junto com o distrito e em campanha com o Rotary Internacional. Aí nós começamos a nos mobilizar para buscar recursos para este projeto. Então, pegamos todos os dados técnicos aí com o Fernando do hospital, ele passou para nós toda a questão, qual seria o aparelho, o que precisaria, o custo do aparelho, e aí nós nos mobilizamos para buscar recursos. Por quê? Como é que funciona a questão de doação do Rotary? Através da Fundação Rotária, que é internacional. Nós precisamos ter parceiros a nível nacional que contribuam com uma parcela para o projeto, um outro parceiro internacional e o restante, isso 50% do custo do projeto. Os outros 50%, então, a Fundação Rotária que aporta esse outro valor. Então, começamos a correr atrás, buscar, com a ajuda do governador do distrito, outros companheiros Rotary, outros Rotarys do Brasil. E, graças a Deus, com bastante luta, conseguimos, no final do mês de junho, agora, dentro da gestão do Rotary do ano passado, com o companheiro Dirme Nosso, conseguimos fechar com todos os patrocinadores que fizeram a doação. Então, o nosso projeto foi aprovado em 30 de junho e agora que foi efetivada, então, a compra. Nós tivemos como parceiros o Rotary Club de Nova Prata, teve também pessoas físicas aqui de Nova Prata que fizeram doação, a doação do Rotary Club Caxias, 2 Rotary Club de Caxias, Rotary Club de São Marcos, a empresa de Caxias, agora um Rotary Internacional, que através de uma companheira que nos ajudou em todo o projeto, que ela participa de um Rotary Internacional, conseguir essa doação, e aí os outros 50% a Fundação Rotária fez o aporte. E, graças a Deus, conseguimos montar esse projeto. O custo do projeto foi $54.500, em torno de R$305 mil, que a gente fez essa doação, repassamos para o hospital, que, graças a Deus, conseguiu adquirir o tomógrafo de retina, aí, que é um ganho muito grande, eu diria, não só para Nova Prata, mas para toda a região, porque vai trazer benefícios para a região de Caxias. O hospital está buscando também, junto ao governo do estado, conseguir que abranja a região de Erechim também. Então, vai atender inúmeras pessoas. Atendimento pelo SUS particular e também pelos planos de saúde. O tomógrafo com angiografia de retina, ele permite o diagnóstico das doenças do fundo do olho e do nervo do olho. Então, a gente consegue acompanhar essas doenças e diagnosticar com precisão. O tomógrafo angiográfico de retina, ele proporciona um diagnóstico muito mais preciso, né, das doenças retinianas e também do nervo óptico. Então, ele propicia que a gente diagnostique e acompanhe a grande maioria, se não todas, as doenças que atingem o segmento posterior do olho. Né? Então, doenças como degenerações maculares, doenças relacionadas ao diabetes, né? Doenças como glaucomas, a gente consegue fazer o diagnóstico e fazer depois o acompanhamento da evolução desses casos com uma precisão muito maior.
né? E a gente tem que lembrar que essas doenças elas incidem numa população de mais idade. Então, a gente ter esse tipo de aparelho aqui proporciona que as pessoas não precisem ficar se deslocando, fazendo grandes viagens repetidamente, né? Porque muitas vezes a gente tem que fazer um exame desses, esperar alguns meses, repetir o exame, né? Então, a gente tendo aqui, a gente consegue fazer esse diagnóstico e fazer o acompanhamento das pessoas aqui na região sem eles terem que se deslocar para outras cidades, né? É um ganho muito grande, né? Porque a precisão ela é maior, então a gente consegue ter uma precisão maior e uma segurança maior, né? Para o acompanhamento dos pacientes, né? Eu gostaria de falar sobre o voluntariado e, nesse sentido, a participação de muitas entidades de Nova Prata no manutenção do Hospital São João Batista, né? E nesse momento especial preciso citar esse empenho extraordinário do Rotary Club de Nova Prata, sem fazer nomes dos companheiros que participaram, mas citando o companheiro Vitor, que é o atual presidente, né, representando todos os rotarianos. Também citar o empenho da governadoria do Rotary, no empenho da obtenção de recursos, né, para a aquisição desse tomógrafo, né, oftalmológico. Isso representa um passo fantástico para o hospital. Nós hoje já somos referência para 30 municípios na região e caminhamos para ser referência em retina em mais de 80 municípios, incluindo toda a Serra Gaúcha e toda a região de Erechim. Esse aparelho que foi adquirido, foi doado pelo Rotary Club, né, nesse grande projeto, ele vai exatamente permitir os diagnósticos nesta área mais específica de retina, além de diagnósticos rotineiros que se faz aqui em várias áreas oftalmológicas, né, de forma precisa, colocando o nosso centro de oftalmologia no primeiro nível em termos de Rio Grande do Sul e, por que não dizer, de Brasil também. Então, fundamental foi esse trabalho, fundamental essa doação do Rotary Club de Nova Prata, né, fundamental a participação de toda a comunidade para que a gente consiga cada vez mais trazer os serviços médicos para próximo da comunidade. As pessoas que são atendidas na nossa clínica, caso necessitem o exame, né, desde ontem já está funcionando o equipamento, então automaticamente elas serão encaminhadas para o exame. E, eventualmente, pessoas que consultam com outros oftalmologistas, né, e que necessitam fazer os exames, lembrando que hoje esse tipo de equipamento só existe em Porto Alegre, Caxias e Passo Fundo, essas pessoas poderão procurar o hospital. Nós já estamos realizando, então, exames tomográficos oftalmológicos, né, para todas as pessoas, né, as que são atendidas na clínica ou mesmo fora dela. Ressaltar o papel do voluntariado, que nesse momento, né, através do Rotary, fica mais uma vez visível, né, e se materializa neste projeto, e que isso tem sido fundamental na história do Hospital São João Batista. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Eu sou o Thiago Zilli. Eu sou a Sônia Reginato. Juntos vamos mediar os debates políticos da região na Conecta Mais. O exercício pleno da democracia com informação qualificada. Os debates acontecem a partir do dia 26 de outubro, sempre às 21 horas.
Esperamos vocês em todas as plataformas da Conecta Mais. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 22 de novembro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Carla. Grupo Celebration. Show humorístico com Zé Calvi. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Retornando ao vivo para o nosso último bloco do Conecta News dessa manhã, levando agora as informações da nossa região, aguardando a chamada de Monalise Canali, que está se dirigindo ao Instituto Estadual Tiradentes para falar qual é o panorama da suspensão das aulas e os boletins epidemiológicos. Beto Guidini, que mais vem lá? Isso mesmo, mas vamos para a previsão do tempo. Agora 9 horas 39 minutos. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol aqui em Nova Prata, mas está nublado. E o dia amanheceu com 10 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 21 graus. E não há previsão de chuva para esta semana. E neste momento fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E agora nós seguimos com as informações da nossa região. E começamos pelo portal Estúdio FM. A ESF Clivate está aberta à população em Nova Prata. Iniciou oficialmente o atendimento na terça-feira, ontem, dia 13 de novembro, a Unidade de Estratégia da Saúde da Família Clivate. Com essa, o município soma 7 unidades de saúde em Nova Prata. A recepção aos profissionais foi feita pela secretária da Saúde, Geni Presendo Tonin, pelo secretário adjunto de Saúde, Thiago de Toni, pela coordenadora da SFF, Daiane Canali, e vice-prefeito Sérgio Sotile e prefeito Volney Minosso. A unidade conta com uma equipe de profissionais de saúde, sendo um médico, Sandro Adali Alves, uma enfermeira, Dicléa Marzaro, uma dentista, Júlia Zandoná, 2 técnicos de enfermagem, Rafaela Paludo e Marcelo Rodrigues Espírito Santo, e uma recepcionista, Samira Vargas da Silva. São agentes comunitários da saúde, Rafaela da Silva Minosso, Lidiane de Barros, Kellen Kaczkowski de Vargas e Daniela Miglioreto Bolsa. Informação agora que deixa a região inteira muito orgulhosa. Uma empresa de Veranópolis, a indústria de congelados Vó Eneri, receberá a premiação no 26ª edição do Prêmio Líderes e Vencedores.
Então, esse prêmio é concedido pela Assembleia Legislativa e pela Federação e divulgou no último dia 3 os cases de sucesso que receberão os prêmios aí no troféu Magis no dia 10 de novembro. Entre os vencedores, a indústria de alimentos veranense Vó Eneri ganhou destaque na categoria Micro e Pequena Empresa. O troféu reuniu mais de 225 histórias e a Vó Eneri foi selecionada. Parabéns a essa indústria de Veranópolis que trabalha aí na produção do gênero alimentício pela conquista. Destacando aí, prêmio Líderes e Vencedores vem para uma empresa aqui da nossa região. E segundo o portal Estúdio FM, Veranópolis registra saldo positivo de empregos em setembro. O Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul divulgou a Carta Mensal do Mercado Formal de Trabalho do mês de setembro de 2020, que registra a criação de empregos nos principais municípios da Serra Gaúcha. Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha foram as cidades que mais geraram empregos no mês, entre os municípios da região da abrangência da UX, impulsionados principalmente pelo setor da indústria. E os dados da carta são extraídos da base de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. E informação que também vem pelo portal Estúdio FM, no primeiro final de semana de execução do novo decreto municipal que limita o horário de funcionamento do comércio não essencial em Veranópolis, não houve nenhuma autuação e não foi denunciado nenhum local que estivesse operando em desacordo. O que ocorreu, de acordo com a reportagem, foram aglomerações pontuais. Então, a informação aí de que tudo segue bem por hora em Veranópolis. E segundo o portal Estúdio FM, Vila Flores confirma o terceiro óbito em decorrência da Covid-19. Vila Flores atualizou o boletim epidemiológico da terça-feira, dia 3 de novembro. O município teve o terceiro óbito em decorrência de complicações da Covid-19. O paciente tinha 57 anos, apresentava histórico de comorbidades e estava internado na unidade de terapia intensiva, UTI, há 86 dias. A morte ocorreu no sábado, dia 31 de outubro. E agora, informação que também vem pelo portal Estúdio, a Brigada Militar registra ocorrência por desobediência e perturbação da tranquilidade na cidade de Paraí. Então a brigada foi acionada, isso foi no dia 1º de novembro, por volta das 10h30, quando ocorriam perturbações no bairro São José, com aglomeração e de pessoas, som alto e gritos no interior de uma residência. A brigada foi acionada e os indivíduos estavam com sinais visíveis de embriaguez, descumprindo as determinações de isolamento. Houve registro e a aglomeração foi dispersada. Isso ocorreu lá em Paraí, Beto Guidini. E agora nós vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região. São 9h44. Começamos por Nova Prata. Confirmados ativos 45 pessoas, recuperados 880, óbitos foram 7. Recuperação domiciliar 41 pessoas, confirmados em hospital 4. Aguardando resultados 10, isolamento domiciliar 83 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 26, casos curados também 26. Exames realizados 297, casos em isolamento domiciliar, no caso famílias, 1 pessoa. Pela cidade de Cotiporã, casos ativos 6, pacientes curados 90, total de casos confirmados 96. Cotiporanense sob monitoramento 24, exames realizados foram 653. Pela cidade de André da Rocha, casos confirmados ativos 3, casos em isolamento domiciliar 7, casos confirmados 42, casos curados 39, casos suspeitos 1, casos descartados 69 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 502, casos curados 492, casos negativos 899, casos hospitalizados não temos nenhum e óbitos foram 3. Mas casos em isolamento e monitorados são 47 pessoas. Pela cidade de Veranópolis, confirmados 556.
recuperados 543, casos negativos 1.893, óbitos foram 5, hospitalizados não temos nenhuma pessoa. E pela cidade de Paraí, confirmados 501, curados 474, internações 1, óbitos 5 e pessoas em monitoramento 46 pessoas. E para atualizar o nosso telespectador, segue indefinido o cenário na eleição norte-americana. Os estados aí da Pensilvânia, de Michigan e Wisconsin podem definir o rumo da eleição. Até o momento, de acordo com o portal G1, Joe Biden detém 238 delegados e Donald Trump 213. Biden precisa chegar a 270 delegados para ter a sua vitória consagrada, então segue bastante incerto. E tu sabe quem estava comemorando a vitória já pela manhã, Beto? Donald Trump já anunciava a vitória e disse que se ela não acontecer vai ser fraude. Enfim, cenário incerto, vamos ter que aguardar as movimentações ao longo do dia. E agora já temos a chamada externa de Monalise Canali. Monalise Canali no Instituto Estadual de Educação Tiradentes para falar sobre a suspensão das aulas. Monalise, o que está acontecendo com quem estuda na rede estadual? É isso mesmo, Thiago. Agora a gente está no Instituto Estadual de Educação Tiradentes e vai conversar com a vice-diretora Ivana, que vai justamente explicar para nós o que é que aconteceu. Ontem, no fim da tarde, houve então essa suspensão das aulas, uma surpresa para todos os diretores das escolas públicas, né? E aí agora a gente vai entender um pouco mais sobre o porquê disso ter acontecido. Bom dia, Ivana. Bom dia, Monalisa. Bom dia a todos os telespectadores do Conecta Mais. E um bom dia especial a toda a comunidade, então, do Instituto Estadual de Educação Tiradentes. O Instituto, então, se adequou ao plano de contingência enviado pelo Estado. Chamou a Vigilância Sanitária do município para uma avaliação e obteve, então, o termo que considerou o nosso estabelecimento apto, então, ao funcionamento. Então, temos um COI local, que é um centro de operações de emergência, que não mediu esforços para adequar o nosso ambiente escolar. Mas, mesmo assim, ontem, no final da tarde, fomos surpreendidos pela nossa 10ª Coordenadoria de Educação, com a notícia da suspensão das aulas. Ainda não temos maiores informações sobre este assunto, mas mesmo assim contamos com a compreensão da nossa comunidade, pois estamos passando por um momento atípico e fazendo o possível para manter o nível de educação, pois nós temos professores muito comprometidos, que mesmo diante de tantas incertezas, encontram maneiras de transmitir os seus conhecimentos de forma remota e pela plataforma Classroom. E Vice, conta pra gente, muitas pessoas imaginam que seja pela falta de EPIs, da distribuição do Estado, mas isso não tem a ver com a falta dos EPIs, né? Realmente pegou de surpresa, é algo que não se esperava. Realmente nos pegou de surpresa, a escola estava adequada, como eu já havia dito anteriormente, a gente recebeu a visita da vigilância, a gente estava adequada a todo o termo que foi considerado apto, né, o funcionamento, então realmente nos pegou de surpresa ontem no final da tarde, e aí a gente teve que nos readequar novamente, e aguardamos então maiores informações da nossa Secretaria de Educação, com o retorno ou não suspensão das aulas. Esse ano existe a possibilidade de retornar essas aulas ou ainda não se tem essa informação também? Bom, Monalisa, ainda a gente não tem essa informação no momento, mas a gente está aguardando que a nossa Secretaria de Educação venha e nos informe mais a respeito deste assunto e dessa suspensão que pegou todo mundo de surpresa. Certo? Então a gente ressalta, né, que não é por falta de capacidade da escola, nem dos professores, foram em todas as escolas estaduais do estado, né, óbvio, todas as escolas estaduais não foi exclusividade do Instituto Estadual de Educação Tiradentes, mas a gente está aqui para esclarecer para vocês que houve sim essa suspensão, não por falta de EPIs, não por falta de capacidade de professores, diretores, equipe diretiva, enfim, mas sim por uma liminar que veio, pegou de surpresa, e agora estamos aguardando para ver quando terá esse retorno e se terá nesse ano de 2020 o retorno das aulas da rede estadual.
Vice, existe mais alguma informação que seja relevante falar para os nossos telespectadores? O ensino, ele continua à distância, como tu falaste há pouco? Bom, nesse momento, então, a gente permanece com as aulas remotas, permanece, então, com acesso à plataforma Classroom, e ao presencial a gente aguarda, então, maiores informações. Então, a gente conta com a colaboração de todos, que os alunos continuam fazendo as suas atividades, entrando em contato com seus professores e conversando com a gente através do telefone, de e-mail, que a escola continua, então, em revezamento de atendimento presencial, somente a equipe diretiva neste momento. Muito bem, a gente agradece a vice-diretora Ivana pelas informações e lembra, novamente, que não é por falta de capacidade, não é só o Instituto Estadual de Educação Tiradentes em todas as escolas estaduais. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês para o estúdio. Obrigado pelas informações, Monalise. Crucial essa colaboração do Instituto Estadual Tiradentes para elucidar essa dúvida nesse cenário bastante nebuloso de um dia para o outro, aulas suspensas na rede estadual. E antes da gente se despedir, uma última atualização sobre as eleições norte-americanas. Donald Trump ameaça ir à Suprema Corte para parar a apuração dos votos. E Joe Biden diz que isso é uma atitude covarde. Então, senhoras e senhores, o dia será longo nessa quarta-feira, né, Beto? E segundo eu tinha uma informação também que o Trump fez mais votos do que eu era esperado, Thiago. Muito bem, então a gente vai aguardando como as coisas vão se definindo e o Conecta News se despede de você, retornando amanhã às 8 horas da manhã. Um bom dia, uma boa quarta-feira. Isso mesmo. O Conecta News volta amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. A Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.